Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Scott Show. Scott, Scott, o jeito que você quiser falar. Escreve S-C-O-C-H-I, tá bom? Não vai errar a escrita. E nós não vamos errar também no nosso primeiro entrevistado, a nossa convidada de hoje, que, aliás, não quis saber de honrar o sobrenome dela. Fala só um pouquinho, antes de aparecer, fala só um pouquinho, vamos ver. Oi, Danilo, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que delícia de ouvir isso aqui. Eu tô com a Suelen calado. Os mais íntimos, Sussu. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro encontro, que eu imagino de vários que nós teremos aqui. Muito obrigada. Para contar um pouquinho dessa sua história e dessa voz que, coisa maravilhosa. E eu vou ter que fazer uma piada do rádio com ele, porque eu vou ter que falar pra todo mundo que a sua primeira vez foi comigo. Foi. E eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Tomara. Gente, o marido até é desse tamanho, não pode brincar muito, não. Sussu, vamos começar com essa história do calado. Eu ainda fiquei pensando, porque tava lendo sem óculos, será que é caiado ou calado? Não, era calado mesmo. Calado. E aí na escola, lá antigamente, que a gente praticava o bullying violentamente, e me perdoem os mais novos, mas infelizmente isso acontecia. Sim. Tinha muito essa história. Às vezes você ia brincar, levantar a mão, Sueli, calada! Ou não? Você sabe que agora, depois das redes sociais, isso se tornou mais verdadeiro. Porque às vezes eu comento algumas coisas em situações polêmicas, aí as pessoas dizem assim, você devia fazer o que manda o seu sobrenome. E ficar calado. Então usam o meu sobrenome pra me agredir. Mas Seu marido pegou seu sobrenome? Você não pegou. Olha, eu falei, ele é siga o esperto. exemplo do John Lennon e tudo mais. Não fez. Mas senão você ia falar, respeita o seu sobrenome, calado. Calado. Aí ele quer doer pra ele. Não teve jeito, eu sou uma antipredestinada mesmo. Mas aí lá atrás não teve problema com isso? Não, com um sobrenome muito bullying, não. Atualmente, eu acho que, às vezes, eu pior sofro o mais. negócio. Caramba, hein? Que as pessoas usam isso pra agredir, né? Eu brinquei nesse começo dessa nossa história, porque você é do rádio, né? Sim. Eu pelo menos conheço a Sussu do rádio. Sim. E aí o rádio você fala pra caramba, lógico, Pois né? é. Você tem que mexer com a emoção das pessoas justamente pela voz. E isso também no rádio, às vezes alguém fala, muda seu sobrenome, não combina muito. Teve algum problema com isso? E conta um pouquinho da sua história no rádio. Como é que você foi parar no rádio, senhora Calado? Olha só, eu trabalhava numa rede num supermercado grande, hipermercado, na verdade, na cidade. E eu trabalhava no balcão de atendimento em São Carlos, né? E uma das minhas funções era fazer os anúncios de loja, sabe? Responsável pela limpeza. Compareça ao corredor 17. E vende bem, né? Dependendo como faz, vende mais. Isso. E aí, tinha um locutor, em certa ocasião, na loja, o Givago, meu padrinho, e ele foi até o balcão e falou, foi você que falou? Nossa, mas você fala bem, devia ir lá na rádio. Olha eu só. falei, você que trabalha lá na rádio é que devia me ajudar. É. E ele me ajudou. De verdade, ele fez isso. Foi falar com o coordenador, que é o Kaká, até hoje, lá na Clube FM, em São Carlos. Você é de São Carlos? Sou de São Carlos. E eles me convidaram pra fazer um teste de microfone. E Horrível teste, esses dias me mandaram pra ouvir. Gente, horrível. Não sei se melhorou tanto assim. Não, mas o seu teste até então era venha no corredor tal. Isso. Era isso. Porque o meu trabalho não era de locutora. Eu trabalhava no atendimento ao cliente. Eu fazia pacote de presente também. O panfletinho de troca pra pessoa. E entre as coisas que a gente fazia, tinha que dar os anúncios da loja. Entendi. Então quem tinha coragem de falar no microfone. E eu gostava, porque desde criança eu brinco de ser artista. Né? Nunca achava que fosse ser alguma coisa próximo disso. Né? Mas era uma coisa que eu tinha. Depois eu fui pra vida real. E a vida real me colocou no rádio. Que é vida real também, mas também faz parte das nossas fantasias. Você sabe como é que é, né? Desse período que você foi, da aspas, brincadeira de anunciar no mercado, no hipermercado, pra a reviravolta, pra virar uma radialista, eu imagino que seja, 20 anos pra trás, sem revelar a idade, porque isso aí também já é um tabu que já não existe mais. Juro que ele não quer saber. Não, mas Quase 20 anos atrás. Porque, assim, na minha ótica, a visão de rádio que eu tinha era o homem que conseguia fazer uma voz mais bonita, impostar e tudo mais. Sim. E, assim, o homem ia muito mais facilmente para a rádio do que uma mulher. Verdade. E aí você entra num mercado muito dominado pelos homens, entre tantos outros, mas esse principalmente. É verdade. E isso você tinha que vencer o quê? Primeiro o seu medo, eu imagino. Com certeza. Você falou que o primeiro teste foi horroroso. Não tem problema, o teste de todo mundo primeiro é horroroso. Ainda bem que tem quem aposta na gente e dá certo. Sim. Mas e depois você ia conquistando o teu espaço, porque de repente você explodiu assim. Uma pessoa maravilhosa que todo mundo conhece pelo rádio, a maioria, é claro. Hoje, através de rede social, conhece a Sussu e tudo mais. Nós temos essa ferramenta também que é importante. Mas depois você vai crescendo e vai incomodando os outros. Isso vira um problema na sua vida em algum momento? Ou você leva na boa, igual eu sei que você tem algum problema, você toca de lado e vai pra frente? Como é que foi isso? Eu acho que todas as carreiras
predominantemente masculinas, vamos dizer assim, elas apresentam muitos desafios para as mulheres, né? Então, mulher vai fazer comercial de motel, mulher vai fazer comercial de calcinha, mulher não tem fidelidade para vender carro. Então, a gente fica limitado ao tipo de produto que a gente vende. Acho que isso é muito menos verdade do que era há 20 anos, quando eu entrei. Mas eu não senti tanta resistência, porque as pessoas que me formaram para o rádio foram os caras. Foram os homens. A gente teve, só voltando na questão do sobrenome, né? Lá no começo a gente pensou se eu teria um nome artístico. Ah, sei lá, Suelen Santiago. E muitos locutores têm até hoje o nome artístico, mas aí foi uma das primeiras coisas diferentes que eu fiz como locutora, carregar o meu nome, apesar do calado, o nome do meio que eu odiava, não queria que ninguém soubesse. Agora eu aceito ele. Eu trabalhei na terapia. Né? Qual que é? Aparecida. Ah, Aparecida. Nada demais, não, né? Nada Nome demais. Da santa, minha avó que escolheu. Minha mãe é Maria Aparecida. Mas cada vez que alguém sabia, ficava, Cidinha. E eu não gosto. E é uma crueldade, disso, né? Cidinha. E tudo bem também, né? E aí, depois que eu me formei como psicóloga, esse nome começou a aparecer muito, porque você divulga o seu nome completo, mais o seu CRP. Sim. E a Suelen Aparecida tava lá, então todo mundo descobriu que era Aparecida. Até eu perceber, eu sou mesmo, né? Aparecida. Não tem como Não brigar tem como muito com essas esconder. coisas. É pior esconder. É igual piada, é igual apelido quando você coloca. Se você fala que não gosta, aí virou apelido mesmo. E agora que eu aceitei que eu sou Aparecida, tudo bem. Agora, você procurou, você falou, a terapia te ajudou. Você Sim. procurou terapia e a partir disso você se apaixonou pela psicologia? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ou foi quando você começou que você foi procurar terapia? As duas coisas vieram simultâneas, assim. Tá. Eu procurei terapia antes. Vai fazer um cronograma assim, né? A minha esposa fala que não deixa os outros muito falar, mas se eu não tiver intervenção, você pode me xingar. Não, mas é só pra fazer. Você começa no rádio, vem trabalhando, vai fazendo a sua carreira ali na boa. Era um sonho, psicologia antes? Não, talvez, percebi no meio do caminho que era importante. Pensando em formação superior, psicologia era uma das primeiras opções pra mim. Também gosto de história. Eu acho que eu gosto de fofoca, gente. Só que histórias tem uma fofoca mundial ao seu alcance. Né? E na psicologia você tem fofocas muito particulares, o que também é interessante. Né? Então eu pensava nessas formações, eu não achava que eu fosse atuar a minha formação superior. Porque, para quem não sabe, o rádio, a princípio, é uma formação técnica. Então eu sou técnica de rádio, formada pelo Senac, lá em São Carlos. Né? Essa formação técnica é suficiente para você trabalhar numa grande emissora comercial, de rádio ou de TV. Né? Então foi assim que eu comecei. Como o rádio ele ocupa pouco do nosso tempo diariamente, é um trabalho de meio período, a gente trabalha em até 6 horas, eu tinha esse tempo de sobra para estudar, olha que sorte. Sim. E aí eu pude escolher, depois de um tempo eu já estava estabilizada, comprei meu carrinho parcelado, coisas acontecem, né? E aí eu fui estudar. Mas eu fiz letras primeiro, porque eu primeiro estudei pelo ProUni. Olha que bacana. Então você tem 2 formações e mais... Não tenho. Ah, não terminou? Porque 6 meses antes de terminar minha formação, eu me mudei para Ribeirão Preto. Ah, tá. E aí eu estudava em Descalvado, aí a logística não casou. Como já eu pensava em não lecionar, não ia lecionar, falei, tudo bem, eu não concluir. Mas não foi um problema na sua vida, passou, toca pra frente, e aí depois... Aí quando eu tive a oportunidade depois, aí eu escolhi minha primeira escolha, que era psicologia. Olha, foram muitos anos na Rádio Clube, né? Muitos, 18 São Carlos anos. primeiro, depois você veio pra cá. 5 anos em São Carlos, quase 13 em Ribeirão. Terminei minha carreira na Clube em setembro do ano passado. E você logo já engatou a Nativas FM. Isso, que foi uma surpresa, né, Danilo? Porque eu saí da rádio, não porque eu queria deixar o rádio, mas porque a psicologia tomou também corpo na minha vida, né? Não preciso nem dizer que, sendo uma formação de nível superior, paga mais. É um trabalho que paga mais pela minha hora. Apesar de eu ser apaixonada por rádio, eu também gosto de dinheiro, não sei o que acontece. Precisa pagar a conta em casa também, né? É bom, né, a gente conseguir esse desenvolvimento. Então, Sim. Eu comecei a ficar um pouco cansada, porque eu trabalho bastante, trabalho muitas horas. E aí eu não queria mais trabalhar os finais de semana. E isso não combina com o rádio. Né? Radialista trabalha final de semana, feriado, enfim. E eu fiz uma proposta, né? Não foi sem tentativa, mas o sistema não pôde aceitar minha proposta. Então eu me conformei com a minha dispensa, fiquei feliz também, foi muito bom, eu cresci tanto, né? Como comunicadora, eu me criei na Clube, né? A equipe Clube que me criou comunicadora, me oferecendo tanto treinamento quanto oportunidades, né? É claro que foi um trabalho de amor, e amor não só dá. O amor também limita, o amor também ensina, o amor não é só gostosinho toda hora, né? Então foi um afeto muito grande
que a gente viveu nesses 18 anos, tenho tudo a agradecer. Foi né? um ciclo, um grande ciclo, né? Aos Pisani, ao Sistema Clube, sensacional. Gente, pessoal da Clube, um grande abraço, aliás, para todos lá da Clube. Mas eu brinco porque eu voltava para casa ouvindo rádio, eu adoro ouvir rádio também, né? E não só a Clube, como outras de Ribeirão, que eu acho que Ribeirão tem um tato para rádio também muito importante. Os caras conseguem desenvolver canais ali específicos. E o negócio anda, eu acho muito maravilhoso isso daí. Mercado, não é porque é só mercado de trabalho, porque é maravilhoso você ter uma cidade que consegue... Pessoas muito talentosas também. Revelar tanta gente talentosa. E acolhedoras, né? Tem muitos talentos e as pessoas que acolhem esse talento. Eu nunca imaginava que eu fosse ter o vulto que eu tive aqui em Ribeirão Preto, porque eu era conhecida e boa comunicadora em São Carlos. Isso não se nega. Foi isso que me trouxe para Ribeirão. Não era uma comunicadora qualquer. Eu sou muito humilde, vocês vão perceber aqui no decorrer do processo, né? Mas quando eu cheguei em Ribeirão, cara, tipo, eu pude ser caipira, porque eu sou. Então não precisei ser rebuscada, né? Eu tinha essa preocupação. Cidade grande, São Carlos é uma cidade menor que Ribeirão. Então eu falava, nossa, eu vou ter que ser super preocupada lá. Gente, aqui, como diz Marta, eu relaxei e gozei. Porque as pessoas me aceitaram muito com o meu jeito de ser, com o meu jeito de me expressar. E foi um abraçaço, assim, foi um abraço coletivo. Foi muito engrandecedor. E aqui sim eu cresci realmente comunicadora. Pele a pele com a galera, nas festas, em toda a região. É maravilhoso. Viajei pra caramba. Fui na casa dos outros tomar café. Fazia evento também, é top, não é? Aí depois arrumei uma banda de rock and roll. Olha que bacana. Aí eu toco com a minha banda de rock and roll. Em breve tem datas, hein? Que massa. Nos encontros de carros antigos da região, assim. Então é fantástico, cara. Assim, eu fui artista nesses anos. Aí eu saí da Clube sem pretensão nenhuma de encontrar outra emissora. Eu sei o tamanho que a Clube tem. Ia se dedicar especificamente e exclusivamente para psicologia. E fiquei fazendo isso por um mês. Aí. Até chegar na Ativa. Bacana. Falar, você sabia que nós estamos chegando em Ribeirão? Eu falei, olha, não sabia. Né? E aí eles vieram fazer a proposta e eu lancei a mesma proposta que fiz para a Clube. E aí o pessoal abraçou. Segunda a sexta. E eles abraçaram. Top. Não imaginava que fossem também. Mas abraçaram. Isso foi muito legal, cara. Isso também faz parte do reconhecimento e é maravilhoso, né? Pra quem... É que nem quando você perde um amor, você fala, nunca mais vou conhecer outro. Mas você larga o João e conhece o Zé. Acontece, gente. E o Zé, às vezes, é melhor que o João. E a vida toda. Pode ser, porque a vida é movimento. Vida é movimento. Enquanto faz sentido para as duas partes, e serve para todos os relacionamentos, né? Os profissionais, os pessoais. Enquanto tá legal para as duas partes, vamos seguir em frente. Mas se começar a ficar ruim, vamos discutir isso aí. Não deixa parado, sabe? Vida é movimento, bola pra frente. Você ficou então, aí depois da Clube, aí você vem pra Nativas agora. Isso. Você fazia à noite, eu voltava pra casa ouvindo. Nossa, gente, eu falava, às vezes eu tava moído do trabalho. Mas moído, sabe aquele que passou um caminhão... Ligava na Sussu, assustava lá em cima. Mas tava, sei lá, 1 milhão. Eu falei, meu, o que essa mulher faz, velho? De noite já, de segunda-feira. Mas é bacana demais isso daí. Você teve algum tipo de problema ou, sei lá, uma boa situação quando reconheceram sua voz, por exemplo? Sei lá, no mercado, num bar, no boteco. Problema não. Uma vez a gente teve um negócio muito engraçado em Jurucê, que tem festas juninas agora. Jurucê tem uma festa junina fantástica, a festa de São Pedro lá, né? E uma vez eu tive lá. E aí as pessoas... Eu fui com alguns amigos e algumas pessoas começaram a perceber, olha, não é a Sussu? Oi, gente. Claro que eu cumprimento, por favor, é uma honra. Me grita na rua, que eu grito de volta. Tá? Então as pessoas começaram a chegar, aí começou a dar um tumultozinho, assim. Aí deu um pouquinho de susto, assim. Meu amigo até ficou assustado. Ai, pelo amor de Deus. Mas e foi por causa da voz? Porque eu começaram a escutar falar, é Sussu, hein? Que legal. Eu falei, sou eu. Aí do sou eu pro sou eu, é ela mesmo, vamos lá. Olha que massa. Assim, às vezes é mais um pouquinho de tumulto só. Problema eu nunca tive. Eu digo problema que às vezes tem sempre algumas pessoas que são... não tem muito cuidado e acham que são muito íntimas da pessoa. Acontece, e vem já abraça amigão, quer sentar na sua mesa. Que é bom, mas às vezes acaba sendo Sim, às vezes não é conveniente, né? De repente eu tô tratando um negócio com você, aí vem alguém que gosta muito de mim. Tá bom, obrigada, mas às vezes não é o momento. E é difícil a gente falar isso pras pessoas, porque de repente é uma única oportunidade que ela tem, né? A pessoa tá vindo lá de outra cidade, só vai estar aqui hoje e me encontrou, né? Eu costumo sempre proporcionar isso quando eu posso. Mas eu também tenho bastante mau humor, né? Então eu ando bastante de cabeça baixa também. Pra não ter que... Já escutei várias vezes, olha lá, não é a Sussu? E não respondi. Não. Se falar comigo, Sussu, eu respondo. Mas assim, ó... Mas se for com alguém, se for alguém falando, olha lá, Sussu passando, eu vou passando e... e vai tocando. Desculpa. Descobriu por quê? Gente, você acabou de descobrir por que ela não te cumprimentou. Não, às vezes eu não vejo mesmo. Mas faz parte do jogo. Às vezes eu só sigo em frente. Tratando da psicologia em si, você tinha noção
Porque era um sonho seu, na verdade, né? Uma vontade sua de fazer a psicologia. Tinha a noção de que ela seria tão importante, assim, num grau maior do que você imaginaria para a sociedade hoje, para as pessoas, para essa maluquice que todo mundo tem vivido? Não. Né? Lá no começo, quando eu tive os primeiros contatos com a psicologia, eu achava que era uma coisa mais de pesquisa, assim, mais de curiosidade. Vamos ver como que as pessoas funcionam. Por que será que as pessoas fazem isso? Eu não imaginava o âmbito de ajuda, de verdade, de auxílio e de cura que a psicoterapia pode proporcionar para as pessoas. Eu acho que eu só fui descobrir isso mesmo na minha psicoterapia. Quando as coisas, depois das 10 primeiras sessões, né, que você fala, o psicólogo pouco fala. Eu sou uma psicóloga que fala mais, mas o psicólogo fala menos no começo. E que você tá ali falando e a melhor ainda não tá acontecendo e que você acha que não tá rolando nada. E aí, de repente, as coisas começam a acontecer. Principalmente dentro de você. Fora também continua acontecendo, mas o seu jeito de interpretar vai se transformando. E quando eu percebi que isso era possível pra mim, eu falei, não, agora entendi. Psicologia, entendi. Olha que, Quero fazer isso com os outros. que mágico isso. Mas sabe onde eu fui perceber também, Danilo? E você também deve ter sentido isso? No contato dia a dia. Sim. Você dá um minuto de atenção pra uma pessoa que você não conhece, Claro. a pessoa, às vezes, ela passa anos agradecendo aquilo. Aquele dia que você falou comigo lá no Mercadão, pô, obrigado, porque aquele dia eu tava quebrado, que nem você fala, e você me deu atenção. Sim. Eu te pedi a foto e você tirou 1 minuto de atenção. E aí eu comecei a perceber o que é que o amor faz. O fato de você ter o seu terapeuta ali, que a gente ama, viu, gente, os pacientes. E a gente torce por vocês enquanto escova os dentes. Ai, será que o Danilo arrumou aquele emprego? Né? A gente se preocupa de verdade, a gente não interfere o tempo todo. Mas a gente vive com vocês o processo. E é impossível não sentir esse afeto. Aí você tocou na palavra de cura, né? Porque às vezes as pessoas falam, não vou no psicólogo porque eu não tô ficando louco. Tem uma maluquice, né? Eu falo que não é isso, né? Tem gente que fala muita besteira sem ao menos ter se aprofundado 1 centímetro na história. Que era isso, não vou tratar com psicólogo não preciso disso. Terapia, tá maluco, não preciso disso. E quando, na verdade, é o contrário. E essa palavra que você usou, cura, me chamou a atenção por causa disso. Fala em cura, fala em remédio, medicamento, coisa... Não, às vezes é um... Eu falo muito que as pessoas são muito carentes. Sim. De tudo na vida. Infelizmente, nós temos, né, uma condição que sempre falta alguma coisa. Mas, principalmente, carente, às vezes, de conversa. De atenção, de um afeto de 10 segundos. Que de humanidade. Tudo bem, bom dia, um abraço. De validação. Danilo, que bom que ficou essa camisa em você, rapaz. Olha que bonito. Pronto, resolveu o problema. Isso muda muito o dia de alguém, assim. E estando na comunicação, a gente tem muito esse impacto na vida das pessoas. Aí comecei a pensar, imagina se eu entender o que eu tô falando, o quanto eu realmente não posso impactar. E eu acho que a minha agenda no consultório é uma prova disso hoje. Não tem espaço hoje. Não tem espaço. Não tem. Você começa a fazer terapia a partir do momento que você começa a estudar? Ou eu acho que não... Eu pulei essa parte. Eu tô com alguma TDAH? Como é que... Já se distrai, não está prestando atenção. Depois fala que tem problema de memória, mas às vezes o problema é na atenção. Tá vendo? Né? Eu fiz um ciclo anterior, um pouquinho antes de começar a estudar, e depois eu comecei a estudar e eu quis fazer mesmo, experimentei algumas abordagens diferentes, inclusive. Hoje você é especialista em neuropsicologia. Neuropsicologia. E eu, quando vem essa palavra na minha cabeça, eu imagino que, eu não sei porquê, vem crianças, né? Quando fala neuropsicologia, vem criança pra mim precisando de tratamento. Tem alguma relação? Não tem nada a ver? Ou eu que tô realmente precisando de tratamento? Tem... Eu esqueci de trazer um cartão. Ai, perdi a oportunidade. A gente é uma visão bastante realista que você tem, não só porque a neuropsicologia é só para crianças. Não é só para crianças. Vou estender isso para você, mas porque é um dos maiores públicos da neuropsicologia hoje. Por quê? Neuropsicologia trata, entre muitas outras coisas, questões do neurodesenvolvimento. Problemas do neurodesenvolvimento afetam a cognição, principalmente, e questões motoras na criança. Quando a gente percebe isso? Na entrada na escola. Entrou na escola, não consegue aprender as letras, não consegue cursar as letras, né, desenhar, não consegue se fixar no que o professor está dizendo, não consegue compreender as ordens, seguir rotinas. E aí a gente começa a perceber que aquela criança, na individualidade, embora parecesse tão normal ou adaptável, na coletividade ela não é tão adaptável assim. Então a gente tem questões que são as mais conhecidas hoje, né, do TDAH, do autismo, mas também a gente tem a deficiência intelectual, tem uma série de questões avaliadas. Porém, os adultos... E muitos pais se descobrem dentro dos diagnósticos ao consultar os filhos, ao avaliar os filhos, porque o pai vai lá e conta, o menino não presta atenção, eu chamo, parece que não tá ouvindo, etc. Eu também era igualzinho quando era criança. Então, notícia pro senhor. Né? Então, muitas vezes o diagnóstico do adulto, ele aparece, né, com o da criança, e a neuropsicologia também vai ser muito importante lá na vida do idoso, porque é onde começa o declínio
cognitivo. Sim. Né? Aí- Então, aí a gente vem vai outras fazer que- avaliações e Aí trabalhos de vem recuperação. outras doenças também, no Outras caso, doenças né? mais ligadas à demência senil, né? O envelhecimento normal, mas também tem a demência senil e outras. E aí também tem trabalho para Frontotemporal, isso. enfim. Para o pessoal mais idoso, o Isso. pessoal do meio do caminho, os Isso. pais e as crianças Os também. testes muito semelhantes aos que a gente usa nas crianças, a gente usa nos adultos e usa nos idosos, né? Alguns têm validação para toda a faixa etária e alguns são específicos para algumas faixas etárias. Tem pai que fica muito assim, muito bravo Hum. de saber, puxa, eu tinha isso, só descobri agora, não tô afim de tratar isso, ou o contrário também, nossa, Uhum. era isso que estava travando a minha vida, vamos mudar essa história aí com esse tratamento. Por incrível que pareça, o diagnóstico, grande parte dos casos, é um alívio. Agora eu entendi que eu não era lerdo, que eu não era preguiçoso, que eu não era burro, e um monte de coisas que a gente agrega durante a Mais vida, uma né? vez com o perdão da turma mais nova, mas não era o mongolóide da escola, né? Porque era cara, isso, a gente chamava isso. os outros, "Ô, sou mongol, ou não sei o que, pô, ficava putaço. Exatamente. Então, É. e as crianças que eram um pouco mais diferentes ainda, elas nem frequentavam a escola que a gente frequentava. A gente via essas pessoas embarcando em outro ônibus. Exatamente. E, então, hoje em dia, tem E uma nós inclusão fazíamos maior. piada, inclusive, com aqueles que eram mais devagar. Vai no Exato. ônibus de lá. Isso, Nossa, você que vai, pecado, né? né? Como Então, que a gente era pecador, hein? e continua. Você Nossa. deixou de ser? Acho que... Me ensina. Agora tá dando só uma Tá acalmada. pulando fora. Mas as coisas mudaram, graças a Deus, assim, o respeito mudou, melhorou, Sim, o que entendimento. bom, né, cara? É isso que eu ia perguntar também, às vezes, o entendimento das próprias crianças hoje, Uhum. de olharem uma outra e falar, ó, acho que esse menino tem alguma coisa, tem que avisar o pai E tem crianças tal. que escolhem essas outras, né? Eu atendo adultos, não atendo idosos em idade avançada, porque eu não tenho esse público que me procura, mas atendo adolescentes até 60 anos, mais ou menos, né? Os adolescentes, às vezes, eles escolhem. Tipo, o Danilo é autista, eu quero ficar perto dele. Eu vou ajudar ele, porque a gente sabe que o autista ele precisa de suporte em vários níveis, Sim. né? Então, não, o Danilo, eu sei que ele precisa que alguém peça o lanche pra ele. Eu vou ajudar o Danilo, vou ser o melhor amigo dele. As crianças escolhem Olha as que outras coisa bacana. crianças. Sabe, é muito legal também, isso. E aí eu falo, é um fruto do trabalho de profissionais como você. Com certeza. Né? Não, mas é lógico que tem um corpo que trabalha para isso, Uhum. mas para que faça esse entendimento ficar muito fácil pra gente, né? Sim. E não seja a criança excluída como a Sim. gente fazia lá atrás, né? Isso é muito bom, né? Isso é coisa maravilhosa da nossa Fantástico. modernidade. Conhecimento é poder, né, cara? Em boas mãos e com o É, trato certo. É. Né? É muito bom isso. Ô, Sussu, eu vou revelar aqui que Pois não. eu não combinei nada com a Sussu. Ai, eu não ai. falei pra ela que roupa que tinha que vir, nem sabia o cenário. Gente! Que é a primeira vez que nós estamos criando esse cenário aqui. Mas eu tenho que contar. Ela chegou toda preocupada. Vocês nem me falaram que Que era... Que apareceu o assim, corpo de inteiro. corpício. ela elogiou a minha camisa aqui, né? Né? Explicando uma coisa. Sim. Mas você tá muito bem também. Só Pode de ficar chinelo, tranquilo. Correu o risco de eu vir. Correu o risco de eu vir de piriguete. Piriguete? Porque eu ia só pôr uma blusinha, que Ah. embaixo não aparece na mesa, né? É. Ia pôr um shortíssimo, chinelinho. Aí, Vou lá curtir. piriguete. Ah, ainda bem que eu vim de psicóloga, eu tive, Mamãe. tive uma intuição, não sei, olha, gente. Mas Foi acho que as bom. pessoas, de repente, se te vissem de piriguete, não iam acreditar no seu trabalho de psicólogo? Eu acredito que não tem nada a ver. Eu Eu também acredito acho que que não tem algumas nada a pessoas ver. vão te descredibilizar por qualquer motivo, né? Mas eu acredito que não tem nada a ver. Tanto por que eu isso, continuo né? colocando foto de biquíni lá no Instagram. E toca, né? Normal, eu toca. sei que tem gente que não gosta. E pra quem não gosta, o botãozinho de parar de seguir aqui em cima, ó. Simples, gente. A gente sofre tanto tentando gostar de coisa que a gente não gosta. Se você não gosta, passa reto. Tem tanta coisa pra você gostar. É verdade que o psicólogo não pode ser amigo do paciente? Por exemplo, se a gente tem uma amizade antes de eu Uhum. procurar um tratamento, eu não poderia procurar com você, por exemplo. Tem alguma... É verdade isso? Tá, isso É uma a, regra da psicologia? a gente vai pensar em duplicidade de vínculo. E a duplicidade de vínculo, ela sempre corre um risco de gerar conflitos. Né? Então não é proibido, não Você tem vai uma ficar lei. parcial na hora de dar uma Isso. opinião, é? Né? Não tem uma lei. Você não Sim. pode atender o Danilo porque É. você conhece ele, Tá. né? Mas aí eu começo... no tratamento você vai percebendo coisas, ou eu tenho que te dizer coisas Que talvez você fique meio que assim. talvez firam a amizade. Ah, Ou talvez eu não vou dizer tá. pra não ferir, E aí você também tá ou errado. eu vou dizer e vou ferir, você vai se ferir. Então alguma das duas relações vai ficar corrompida. Pra que a gente vai fazer isso se existem tantos psicólogos? Então a recomendação é que a gente Por alguém. não atenda os nossos amigos, né? Pro divã não virar um separador de amizade, não É. virar um rolo danado com o seu psicólogo. É bem interessante isso. Acho que Sim. tem que ser respeitado. Essa leitura é muito importante de Sim. ser feita, né? Mas é claro, né, gente? É claro que não em questões de atendimento, mas quando um amigo precisa de um entendimento em algo de psicologia, ele vem perguntar pra mim. E eu É. respondo. Ó, um amigo meu tá passando por isso. O que será que eu faço? Né? Aí a gente dá conselho? Não dá o conselho, a gente É. põe mais perguntas. Sim. Porque o rol de perguntas que a gente tem no dia a dia,
é muito limitado, a gente não percebe. Quando a gente senta lá com o psicólogo, a gente fala, cara, eu nunca pensei nisso. Que o cara tá me perguntando, às vezes são coisas simples, tipo, o que você quer daqui a 5 anos? O cara não parou pra pensar. Então a gente acrescenta mais perguntas que ajudam a pessoa a encontrar a resposta, porque aquele clichê é verdade. A resposta tá dentro. Nenhuma verdade que seja minha serve pra você, cara. Eu não tenho um filtro, não tenho uma fórmula perfeita para. Se tivesse, estava muito mais fácil para todo mundo. Não é? Mas ainda bem que não é assim, porque aí cada um pode. Eu posso fazer uma entrevista com você perguntando coisas que não tem nada a ver e vai ser muito importante para mim, não é? Com certeza. Ó, e falou outra coisa também. Tudo que eu vou falar aqui, eu já conversei antes com a Sussu para não ter problema nenhum. Porque sabe que a internet, a hora que dá aqueles recortes, Sussu. Ele vai me colocar numa fria. Não, eu não sei se é uma fria ou não. Mas tem uma coisa na Sussu que eu falei para ela. Que às vezes eu tô olhando diretamente pra ela e não sei pra onde a Sussu tá olhando. Como assim, gente? Quem viu pensa que eu sou estrábica. Eu muito delicadamente perguntei, Sussu, qual que é o seu problema de visão? O meu problema é você, Danilo. Antes de eu chegar aqui, não tava acontecendo nada disso. Vai precisar de uma terapia? Vou ter que falar do Danilo na minha terapia. 50 minutos, você que vai ter que pagar a sessão, viu? Não acredito nisso, faz de graça gente. com você mesmo. Não, mas eu perguntei porque, assim, você tem um olho aqui e um outro ali. Um no peixe, outro no gato, você tá querendo dizer, gente. Eu ainda falei, eu sou uma Você pessoa também tem, você me entende. que gosto de... Eu converso olhando no olho, mas eu não fico olhando muito também, porque às vezes fica uma coisa muito íntima e tal. É uma coisa que eu tenho minha. E eu também tenho uma deficiência visual, se eu ficar olhando muito de perto, eu também vou... Você converge. Meus olhos vão cruzar um com o outro. Uhum. E eu tava conversando com você, eu falei, isso tem algum problema de conversar sobre isso? Ela falou, não tem problema, porque às vezes outras pessoas vão ouvir isso e também pode servir para outras pessoas. Sim. Você já teve problema com isso? Por exemplo, tô olhando para cá, não, tô olhando para lá. Ou sei lá, seu marido tá olhando para você, está olhando para outra pessoa. E, não, olha para cá. Esse problema de olhar para outra lá. pessoa eu não tenho. Mas de parecer que eu tô olhando, e aí sim. E esse é um problema que desde sempre existiu e ainda me incomoda. E é uma coisa que eu nunca levei pra terapia, sabe? Assim, me incomoda, mas eu também não sei se eu quero fazer as mudanças com isso, né? O que é isso? É essa conversa de meia distância. Tá. Tipo, se eu tô aqui com você, você pode até pensar, por que ela tá olhando ali pro sofá? Mas você sabe que eu tô conversando com você. Agora, você imagina se tem 2 ali, então, e aí eu falo, fulano, traz uma água pra mim. Aí eles olham assim, porque eles não sabem pra que eu tô olhando. E o que é pior? Quando me vem um outro vesgo na minha direção e faz a mesma coisa, eu também olho, porque não dá pra... O fato de eu ser estrábica ou vesga, como as pessoas dizem, né? Não me dá tanta proficiência, né, sobre a vesguice assim. Então, quando o estrábico também tá olhando... Porque o olho realmente tá em outra posição. Então, ele fica, não tem jeito. Antes eu né? ficava ofendida. Sim. E hoje eu entendo que não tem como a pessoa saber que eu tô olhando pra ela, porque eu não tô. Eu tô, tá, gente? É muito difícil explicar. É que eu só enxergo com um dos olhos de cada vez. É porque assim, ó, quem vai estar vendo a Sussu aí, se você firmar bem o olhar nela, aí, tô te olhando aqui. Ela tá olhando pra câmera. Tô olhando pra câmera. Tá olhando diretamente pra câmera. Então, se você for encarar a Sussu, você vai falar assim, puxa, ela não tá olhando diretamente pra mim. Eu vou olhar com outro olho, pra dar essa experiência das pessoas. Olha essa mudança, que coisa interessante. Agora é o qual, tá vendo? Agora eu tô enxergando com o direito, ó. E aí? E agora o esquerdo. Olha que coisa maluca isso. E agora o direito. Porque quando você pega... ainda bem que você ri, mas por isso que eu falei, vou porque ainda bem que você ri. Mas é engraçado, e eu vejo essas coisas assim também. Se você tem um problema, não é um problema, mas vamos dizer assim, uma exclusividade. Sim, uma particularidade. Toca pra frente e legal, você tem essa particularidade. E como a gente tava dizendo aqui... Pode trazer um problema, mas, Não quer dizer que é fácil. Quando eu tenho a situação de meia distância, que eu peço a água e a pessoa olha pra trás, eu fico... Entendeu? Por dentro. Mas agora eu já entendo que não é comigo, que não é uma ofensa. Claro. É porque o meu olhinho é assim, tadinho. Né? Então, de vez em quando... E você chegou a procurar, lá atrás, sua mãe, seu pai, imagino, chegou a procurar tratamento. Sim. E aí, todo o tratamento que a gente fez foi de correção de grau. Então, nunca usei tampões, por exemplo, porque o médico... o Dr. Rubens, eu lembro, oftalmologista lá em São Carlos... Ele teve a sabedoria de perceber que eu enxergava com os 2 olhos. O que acontece com muitos estrábicos é, com o passar do tempo... começar a privilegiar um dos 2. Você trabalha só com um, o outro fica preguiçoso. E o outro fica visão periférica. Então você perde praticamente uma das vistas, vamos dizer assim. Aí você corrige, vamos dizer, um pouco a posição do olho, mas você perde a qualidade de uma visão. Exatamente. E o que não aconteceu comigo, eu enxergo com os 2. Tanto que eu revezo pra ler, pra conversar com as pessoas, eu vou usando os 2 no dia a dia. Olha só. Porém, a estética ficou... Eu tive que depender do restante da minha beleza. Foi. Tá bom.
Inclusive casou recentemente, né? Casei, menino. Não Você foi? viu que eu fui Eu vi. simpática nessa E vida. o que foi aquele negócio? É um Fusca que levou vocês pra lua de mel? Eu tenho um Fusca, É, né? eu sei que tem um Fusca. E aí eu é te branco, fotografei branco? no meu Fusca preto. Ah, é preto. Fuscão Ixi, então eu não tenho preto. eu tenho, como que é? Daltonismo. Vários problemas aqui. Depois eu vou mandar um e-mail pra ele. Olha, percebi na nossa entrevista sem compromisso. Fazer um laudo, né? E É preto, Isso, tem e aí a alguns gente- colantes aí. vários adesivos de lugares bom. por onde eu passei Ah. em encontros de carros antigos na região, antes de conhecer o Leonardo até. Que legal. Né? Do tempo que ele era branco, porque ele foi branco mesmo. Eu Aí, que tá fui vendo? fazendo alterações. Ah, tá vendo? Ele pesquisou a minha vida assim. Ele falou que não pesquisou, mas ele pesquisou. E a gente também teve um outro carro, que é o Carros para Casamento em Ribeirão, que é do nosso amigo Fernando. Ele cedeu gentilmente um carro maravilhoso de coleção, Que bacana. que dá medo até de pôr a mão, assim. Então a gente a gente fez a festa, na verdade, que a gente tá de união estável Uhum. desde março desse ano, mas já estamos juntos há 4, morando Não, junto mas há bom 4 demais, anos. top demais, Estamos maravilhoso. só comemorando, assim. Que E a legal. lua de mel ainda não foi. Quando for tirar fotos de biquíni. Aí você vai ter que pedir afastamento ou Afastamento. férias da nativa, a pessoa já Isso. tá sabendo, aí não vai Prepara. não vai ser só fim de semana, vai ter que ser um pouquinho mais. Esticadinha. E a agendinha aí da psicologia vai ter que dar um tempo também, né? Exatamente. E aí é por isso que a gente vai também fazendo aos poucos, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez. É, Tem que ir Devagarzinho pincelando. pra ir conquistando tudo, né? Isso. Sussu, deixa eu dar um golinho d'água. Fica à porque vontade, vou aproveitar é um também. leque de informação, é uma artista Gente, nata. é água mesmo. Que pena. Já foi mais de Fica meia uma hora de dessa conversa. tomando margueritas, né? Já foi mais de meia hora de conversa. Pra quem não sabe, nós estamos na tarde de um feriado fazendo essa gravação. Pois E como eu sou também um cara que falei que eu também não queria trabalhar de fim de semana e feriado, eu quero agradecer demais a Sussu por estar aqui, por me atender nessa meia hora. Que eu acho que é um tempo suficiente pra gente começar a conversar. Mas se você estiver querendo saber muito mais coisa da Sussu, muito mais particularidade, aí segue nas redes sociais e vai Segue acompanhando para saber tudo que essa moça faz de bom. Já fez para São Carlos e agora traz aqui para nossa Ribeirão Preto. É um presente pra mim, né? Acompanha E nas tem redes momentos sociais. como esses, encontros assim. FM. Nativa, @Nativa FM Ribeirão. Aham. E pode ir lá na Sussu também, @Suelen Calado. Mas o Dial O no Dial, FM é 101,9. 101,9. É, foi um Isso. pouquinho mais pra cima, né? É, Hã? aumenta pra lá. Tem gente que tá confundindo, Não, né? não. A pessoa fala assim, mas eu fui até o 106 Não. e não foi. Fala assim, não, você tá. Tem gente que pensa que a clube é 105, é 100,5. É. É pra frente um pouco. Um pouquinho só. Um pouquinho dá- pra frente. Mais um pouquinho no Dial vai achar então a Sussu de Isso. novo falando pelas manhãs, não é isso? Falando pelas manhãs Agora agora, mudou, né? mudou toda a Ó, dinâmica. se eu ligar o rádio, você ficar naquela barulha de manhã com aquele eu vou ficar bravo. Não vai ser, só um pouco. E o Mas pessoal é- da mas é Nativa por tá dia. me ajudando com isso também. Calma, Sussu. Que eu já chego lá. Maravilhoso. Uhul! O Maravilhoso. pessoal, calma, tá acordando ainda, né? Então, o ritmo tá um pouquinho Mas vai mais suave. suave. vai suave. Das 8 às 11 da manhã. Passa Maravilhoso. assim, ó. Ai, que top. Que delícia. Nem Tem- parece trabalho. tem Não, uma- parece sim. Tem uma vaguinha lá, não? Passa currículo aqui. Sussu Calado, a minha primeira entrevistada. Eu agradeço delícia. mais uma vez imensamente a sua Obrigada, participação Danilo, aqui, pela paciência. oportunidade. Desculpa se eu toquei em algum assunto que não podia, mas agora vai ser desse jeito. Agora já viu? foi. É, indica Outra coisa é o pros outros. processo. Vou esperar sair no ar, Ó. aí o processo. Mas antes de fazer isso, indica pros outros me participar também. Com certeza. Vou fazer uma selfie. A nossa Oba! selfie é pra encerrar aqui a participação da Sussu, a minha com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado e aguardem, claro, um próximo episódio. Mas eu quero saber se você vai olhar pra fora. Ajeita. Não, peraí, não me deixa vesga, hein? Fez o quê? Gente, um beijo pra vocês. Tchau e até a próxima. Valeu, Sussu Valeu, de Danilo. coração.